Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, agora eu vou falar sobre o juiz Gideão, tá? Eu não vou utilizar a Bíblia nesse vídeo, porque ela vai mais me atrapalhar do que ajudar. Quem quiser acompanhar o que eu estou dizendo, ou ler a história de Gideão, está no livro de Juízes, capítulo 6 e 7, tá? Aí vocês fiquem à vontade. A história de Gideão, pessoal, na Bíblia, quando você lê assim, sem os olhos da fé, como os religiosos, ela é um pouco cômica, pelo menos para mim, né, que faço uma leitura mais crítica do texto. Então eu vou dar uma resumida aqui na história dele, e vocês vão entender por quê. Os israelitas estavam sendo oprimidos pelos madianitas, Madian, porque eles se prostituíram, seguindo outros deuses, que é uma coisa que você vai ver um eterno repeteco na Bíblia. Os israelitas seguindo outros deuses e Deus castigando eles. Isso você vai ver quase na Bíblia inteira. Aí o que acontece? Os madianitas, segundo informa o aparato crítico, eram tribos do Oriente, provavelmente nômades árabes ou tribos árabes que guerreavam e atacavam Israel. Israel ia lá, plantava alguma coisa no chão, os madianitas iam lá e tomavam tudo que eles plantavam. Então é o que a Bíblia diz, de acordo com essa época. Aí Deus, ele resolve, não se sabe bem porquê, levantar um juiz para salvar Israel. E esse escolhido é Gideão. Gideão é filho de Joás, segundo a Bíblia. O que acontece? Quando Deus fala com Gideão, ele pede um tipo de sinal para Deus. Aí Deus fala para ele: destrói esse altar do teu pai, que era um altar dedicado a Baal, e faz um altar para mim e oferece um sacrifício para mim, que eu vou te provar que eu sou Deus. Gideão fica com medo das pessoas da cidade, ele resolve fazer isso à noite, porque as pessoas iam brigar com ele, porque ele destruiu um altar de Baal. O que mostra, se for um relato histórico, que o pai dele, ele e todos os israelitas ali da época cultuavam Baal, porque o pai dele tinha um altar para Baal, e as pessoas iam implicar com ele. Então, mostra que o culto a Baal era bem forte. Aí chega de noite, ele vai lá, destrói o altar de Baal, uma coluna que tinha também, e ele faz um altar para Deus e oferece um sacrifício. Quando ele oferece o sacrifício, Deus manda um fogo do céu consumir o sacrifício dele, que era uma carne que ele tinha feito, um caldo que ele fez separado, e em pães ázimos, né, pães sem fermento. Aí Deus manda um fogo do céu, destrói todo o sacrifício dele, ou seja, para provar que ele era Deus. No dia seguinte, as pessoas da cidade vão lá reclamar com ele, porque ele destruiu o altar de Baal. Aí o pai dele defende ele, fala: Baal não é Deus? Se Baal é Deus, ele que se defenda. Que em hebraico gera uma expressão, mais ou menos como se fosse em português, Jerobaal, que seria Ierobaal, ou seja, ele que se defenda, né, ou algo assim do tipo. É mais um jogo de palavras, então Gideão acaba ficando com esse segundo nome, Jerobaal. Vocês vão ver em alguma Bíblia, como por exemplo em Juízes 7, versículo 1. Ele é chamado de Jerobaal. É claro que não tem J no hebraico, né? Então seria Ierobaal. Aí o que acontece, pessoal? Mesmo Gideão tendo visto o fogo do céu consumir o sacrifício dele, antes dele combater os madianitas, que Deus falou que era a missão dele, ele resolve pedir um sinal para Deus. Ele pega uma estopa de lã, coloca do lado de fora da casa e fala: Senhor, se é verdade, se o Senhor é Deus e está comigo, faz cair aquele negócio da noite, como é que chama? Não é neblina, é aquela brisa da noite, né, que fica molhada, aquela umidade, só na estopa, e que o resto fique tudo seco. Aí ele faz isso. Chegando no dia seguinte, está tudo seco, só a estopa dele de algodão que estava encharcada, que ele conseguiu extrair uma taça de água. Mesmo assim, Gideão não acredita. Já viu o fogo do céu, já viu a estopa dele toda cheia do orvalho da noite, lembrei qual é o termo, do orvalho da noite, ele não acreditou. Aí ele pediu ainda uma terceira prova: Senhor, faz o contrário agora. Faz tudo ficar cheio de orvalho da noite, menos a minha estopa. Aí Deus foi lá e fez. Daqui a pouco ele ia pedir o quê? Identidade de Deus? Só faltou Deus descer na terra e falar: pô, meu, o que mais que você quer? Já viu fogo, viu estopa seca, estopa molhada. Então isso mostra um lado meio cômico dessa história de Gideão. Mas não para por aí não, pessoal. O que acontece? Gideão era da tribo de Manassés. Aí ele reúne a tribo dele, alguns guerreiros, também alguns da tribo de Efraim, de outra tribo, para poder guerrear com os madianitas. No final é só a tribo de Manassés que vai. Aí ele reúne vários homens ali, milhares. Aí Deus pega e não deixa ele levar esses homens para a guerra. Ele fala: não, Gideão, não, para aí. Porque se você for com esse número grande de soldados para a guerra, as pessoas não vão saber que fui eu que te dei a vitória. Vão achar que você teve uma vitória por mérito próprio. Você tinha um exército muito grande. Quer dizer, Deus está com ciúmes do exército. Quer dizer que se o exército guerreasse e levasse a vitória, Deus não ia levar crédito. É o que está na Bíblia de vocês. Aí Deus manda ele dispersar algumas pessoas. Ele dispersa, parece que fica mais ou menos 1000 homens, e Deus ainda acha muito. Ele fala: não, ainda está muita gente, Gideão. Faz o seguinte, manda esses homens entrarem acho que no tipo de lago que tinha ali, o rio,
e fala para eles beberem água. Aqueles que beberem com a língua e outros vão beber que nem cachorro, né, colocando a língua e bebendo, e outros vão pegar água com a mão e vão levar para a boca. Aí eu vou te dizer quem que deve ir para a batalha. Aí aqueles que pegaram a água com a mão e levaram para a boca, Deus falou, esses aí vão para a batalha contigo. Eram cerca de 300 homens. Aí que vem a história dos 300 de Gideão. Parece aquele filme de Esparta, né? 300, eu sou Esparta. Aí Gideão desceu, o acampamento ao sul era o acampamento dos madianitas, e eles foram lá guerrear com os madianitas. Homens, prontos, will survive, will survive. Tô brincando, isso é da sátira do filme chamado Espartalhão. Mas eles foram lá, os 300 homens, para combater com Madian. Chega lá, o que eles fazem? Eles cercam o acampamento dos madianitas, e Gideão manda eles fazer exatamente o que eles fizeram. A Gideão toca as cornetas, tem até uma cena, uma parte meio patética, né, que antes dele chegar lá, ele visita o acampamento, e bem na hora ele escuta um madianita falando com outro que teve um sonho, que sonhou que viu um pão cevado bem grande caindo sobre o acampamento deles. Aí o outro fala, esse pão não seria Gideão, filho de Joás? É engraçado, né? Se Deus é Deus dos israelitas, por que os outros povos tinham sonhos proféticos? Fica meio confuso nessa história, né? E outra, Gideão era um pão no sonho, que nem Jesus, que era o pão que desceu no céu? Enfim. Mas no final, Gideão toca a trombeta, faz lá um sinal para os outros 300 que estavam ali ao redor, e Deus assusta eles, né, com esse barulho das trombetas, que foi no meio da noite, que também é uma coisa bem estranhíssima, né? Não se faz guerra no meio da noite, mas segundo a Bíblia foi meia-noite, que era a hora da troca de guarda, sei lá o quê. No meio da noite ataca covardemente, né, sem avisar nem nada, a tribo inimiga, e cada um daqueles madianitas começa a pegar a espada e ferir uns aos outros, seus próprios companheiros. Quer dizer, se Deus ia fazer isso com os madianitas, para eles ferirem um seu próximo, para que ele precisava de Gideão? Para que aqueles 300 homens? Não precisava nem de ninguém, era só o Gideão ir lá sozinho, Deus fazia lá o truque dele, cada um matava um ao outro e pronto. Não faz o menor sentido isso. Vocês concordam comigo? Então meio estranha essa passagem, né? Que Deus faz todo esse auê e no final eles acabam se matando. Aí alguns reis madianitas conseguem fugir e Gideão vai atrás deles. Aí Gideão passa por uma aldeia, ele pede pão para os homens dele que estavam cansados, que ele vai com os 300 homens atrás desses reis. Muito curioso. Esse pessoal da aldeia se nega, dá pão para ele, fala assim, por acaso você tem a prova de que você matou os reis madianitas, não sei o que? Eles zombam dele. Aí Gideão fala, quando eu voltar eu vou matar todos vocês. Aí ele chega em outra aldeia, a mesma coisa, ele se nega a dar pão para eles e fala que vão matar eles. Aí ele consegue capturar esses dois reis, faz eles servos, né, cativos de guerra, prisioneiros de guerra, e quando ele volta ele cumpre a promessa dele, ele derruba um altar lá de um vilarejo e mata todos os outros do outro vilarejo. Ué, agora se Gideão era tão fodão assim para matar duas cidades inteiras, ainda que fossem vilarejos, por que então ele não foi pro pau lá com os madianitas? Por que teve que ter essa ação sobrenatural de Deus? Não faz muito sentido, né, pessoal? Quer dizer, para matar o inimigo ele não matou nenhum, porque foi Deus que fez eles matar uns aos outros. Agora, daqueles que seriam povos mais aliados, que não tinha nada a ver com os madianitas, ele vai lá e passa a espada. E o pior é que quando ele volta, ele entrega eles para a tribo de Efraim, para eles poderem serem julgados e mortos pela tribo de Efraim. Efraim reclama com eles ainda, e Gideão fala, pelo menos eu trouxe eles aqui em vossas mãos, que não sei o que, blá blá blá. Enfim, aí eles acabam fazendo as pazes, né? Efraim e Manassés, essas duas tribos, querem fazer de Gideão rei, o que é bem estranho, né? Porque isso aí é de uma época anterior ao período dos reis de Israel. Mas a Bíblia de Jerusalém comenta que esses versículos interrompem a narrativa, então tem uma probabilidade deles serem acréscimos, pode não ser original do livro, tá? E aí depois Gideão vive mais 40 anos de vida. O que Gideão faz? Depois que ele destruiu o altar de Baal, mesmo com medo da cidade toda, mas ele aceitou seguir o Deus de Israel, ele viu o fogo caindo do céu, ele viu lá a estopa ficar seca e ficar molhada, os 3 sinais que ele pediu, Deus cumpriu tudinho. O que Gideão faz? Ele faz um terafe. Que terafe, para quem não sabe, é um tipo de um ídolo de pedra, tá? O plural seria terafins. Eu já tenho vídeos aqui no canal mostrando para vocês que terafins eram pequenos ídolos de pedra. E o terafe é apenas um no singular. Perdão, não é nem terafe que ele fez um efode, tá? Terafe é os pequenos ídolos. Só que o efode que ele fez não era para consultas, como você vê lá no livro de Samuel, que o sacerdote usava o efode, que era uma placa com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e Deus respondia através dessas pedras. É engraçado, né, que os evangélicos metem o pau nas religiões africanas, como Umbanda e Candomblé, que usam búzios para adivinhar o futuro, mas aquilo era um tipo de adivinhação, um efode. Só que o efode que Gideão fez não era como o efode do sacerdote, era um efode que acabou virando idolatria. Tanto que a Bíblia fala que ele
acabou pecando por isso e levou todo Israel à idolatria. Ou seja, todo mundo começou a voltar ao culto idolátrico por causa de Gideão. Aí eu pergunto, para que essa epopeia toda, se no final o herói, o juiz que libertou Israel dos madianitas, foi ele mesmo que acabou instalando a idolatria de novo? Deus não sabia disso quando chamou Gideão? Deus não sabia que ele e o pai dele tinham já um culto a Baal? E que depois ele podia se sentir inclinado a fazer um outro culto? Porque ele fez um efode e a Bíblia menciona que esse efode não foi bom. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, pessoal, em Juízes 8, tá? Inclusive eu falei 6, 7, é 6, 7, 8 a história de Gideão. Eu vou ler aqui a partir do versículo 27, ó. Gideão fez com isso um efode e o colocou na sua cidade. Efrá, aqui é Efrá, por isso que eu confundi lá com os terafim. Todo Israel, aqui, ó, todo Israel ali se prostituiu depois dele, com o efode que ele fez. E isso veio a ser um laço para Gideão e sua casa. Então, a Bíblia de Jerusalém comenta aqui, ó, não se trata de um efode tanga, como você vê em 1 Samuel 2,18, que é aquele que o sacerdote usava, mas de um objeto cultual utilizado para adivinhação, conforme você pode ver em 1 Samuel 2,28. Gideão o destinava com certeza ao culto a Deus, mas o redator deuteronomista o condena, exatamente como julgará suspeito o efode de Mica, que Mica também fez um efode, ídolos e terafins, tá? Em Juízes 17. Mas a gente vai ver mais adiante. Então vocês veem, não faz muita lógica essa história, né? Mesmo ele tendo feito tudo o que ele fez e visto todos os sinais que ele fez, ele ainda faz um objeto idolátrico. Muito estranha essa história, né, pessoal? Então tá aí, essa é a história de Gideão. Um cara que pediu vários sinais para Deus, Deus pediu, deu a vitória dele de uma forma artificial, né? Porque ele não teve que matar um inimigo sequer, ao contrário, ele matou daquelas tribos vizinhas ali próximas dele, e no final ele ainda faz um efode que se tornou um laço, né? E faz toda a casa de Israel idolatrar esse efode, se prostituir com esse efode. Então complicado, né, pessoal? Então tá aí, esse aqui é o vídeo sobre Gideão dos Juízes. O próximo, se não me falha a memória, acho que é Amilec, ou Abimeleque. Vamos ver aqui o próximo juiz, tá bom? Quem gostou desse vídeo, pessoal, já sabe, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais, comente também sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.